Somente em Cristo nós podemos descansar. Somente estabelecendo a nossa confiança no Senhor, nós podemos atravessar as tempestades, enfrentar as adversidades. A confiança em Deus é o melhor antídoto para enfrentarmos as crises da vida, as dificuldades da vida. Eu creio que o Senhor consolou o seu coração, eu creio que Ele também ministrou o seu coração através desses louvores. Essa é uma noite de esperança, essa é uma noite de vida, essa é uma noite em que o Senhor escolheu para fortalecer você e o seu coração, te animar, aumentar a sua fé e mais uma vez confirmar que Ele cuida de você. Amém? Eu convido você nesse momento a meditar comigo numa palavra, uma palavra que está registrada no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo de número 11, que você possa acompanhar essa leitura do texto que aparece em tela para você, e que possamos aprender as lições de Deus aqui elencadas nesses versículos. Quais atitudes nós devemos tomar diante das crises da vida? Josué e todo o povo hebreu estava diante de uma crise dificílima de ser enfrentada. Moisés, o maior líder do povo de Israel, maior legislador, intercessor do povo de Deus, estava morto. E agora o que fazer? Como viver plenamente a vontade de Deus, os propósitos de Deus, meio a uma crise que nos assalta? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Nós precisamos que o Senhor fale conosco essa noite, por isso ore comigo uma vez mais. Senhor Deus, nós precisamos de ouvir a Tua voz, que essa palavra venha nos fortalecer, nos ensinar, nos consolar e também nos exortar. Senhor Deus, que os corações recebam a Tua palavra, a acolham e vivam, ó Pai, praticando a Tua vontade. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor nesse momento, Pai, fale conosco, em nome de Jesus, amém.
Nós estamos lendo um dos momentos mais dramáticos da história do povo hebreu. Moisés, o maior líder, o maior intercessor, o maior legislador. Esse servo de Deus que foi usado para conduzir o povo hebreu do Egito até as portas da terra prometida, a terra de Canaã. Ele morreu. E agora a Bíblia diz que 30 dias o povo estava lamentando a morte de Moisés. Eles estavam paralisados às portas da terra prometida, à beira do rio Jordão. Eles se viam sem forças, não sabiam o que fazer diante da mudança tão drástica daquele cenário. A Bíblia diz que o povo pranteou durante 30 dias, ao ponto de serem tomados por uma apatia coletiva, por uma melancolia profunda, porque Moisés, segundo a própria Bíblia, ele foi o maior profeta. Homem como ele não se levantou em Israel em sinais, em maravilhas, porque Moisés foi aquele homem que viu Deus face a face. Era dificílimo substituir a figura emblemática, essa liderança tão eficaz, tão eficiente que foi a liderança de Moisés. Esse cenário agora é um cenário de crise, ao ponto do próprio Deus ter que vir falar com aquele que foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, o seu servo Josué. Josué olhava para o povo e, diante de tamanha responsabilidade de conduzir o povo hebreu à conquista da terra prometida, ele também estava prostrado, ele também estava paralisado. O povo de Israel estava agora ancorado no seu passado de glória. Eles tiveram uma liderança extraordinária, a liderança de Moisés. Essa liderança que enfrentou a mão forte de Faraó. Essa liderança que conduziu o povo em meio ao deserto e que, diante das águas do Mar Vermelho, tocou com o seu cajado, segundo a ordem de Deus, e viu o mar abrir. Essa liderança que orou a Deus e pão veio do céu. Essa liderança que, com o seu cajado, tocou a rocha e água saiu para saciar a sede daquele povo. Josué agora está diante desse desafio: de onde tirar forças para lutar, para enfrentar o que tinha que enfrentar, de onde tirar forças para, no mínimo, atravessar o Jordão. É meio complicado de pensar que um povo que teve ousadia e coragem para atravessar o Mar Vermelho agora estava paralisado diante de um Jordão. Deus, ele vem ao encontro de Josué e diz as Escrituras, você leu comigo, que o Senhor vai lhe ordenar, vai lhe instruir, vai lhe encorajar. O Senhor manda ele se posicionar diante daquela situação. E esse texto nos ensina, meus irmãos, como devemos nos posicionar diante dos difíceis momentos da vida. Como é que a gente vive os propósitos de Deus, a plenitude da vontade de Deus. A primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse texto, que nós devemos fazer, é o que Deus ordenou Josué a fazer. Ele disse: Josué, chegou a hora de levantar a âncora do passado, chegou a hora de olhar para frente, de viver no presente os propósitos que eu tenho para você e todo esse povo. Olha o que Deus disse a Josué no primeiro versículo. Ele diz, a Bíblia diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Parece óbvio, mas Josué precisava ouvir aquela palavra. Josué, meu servo Moisés é morto. Moisés era um símbolo de um passado glorioso.
Quando os hebreus lembravam de Moisés, eles lembravam da provisão de Deus, eles lembravam da direção de Deus, eles lembravam daquela liderança extraordinária que Moisés tinha. Moisés representava um passado de glória. Moisés lembrava ao povo todos os atos poderosos que Deus realizou durante 40 anos na vida do povo hebreu. Moisés foi o servo escolhido por Deus para liderar o povo hebreu, segundo as estimativas de alguns, quase 3 milhões de hebreus, durante o deserto, em meio ao deserto. Mas a notícia que Deus enfatiza aos ouvidos de Josué é essa, que era óbvia, mas no coração de Josué e na mente do povo não parecia ser tão óbvia. Moisés está morto. Por mais extraordinário que esse líder foi, por mais que Deus usou Moisés, por mais que coisas maravilhosas aconteceram através da vida desse servo de Deus, isso ficou no passado. Agora, Josué, é preciso entender, é preciso aceitar. Você pode lançar luz sobre o passado para você compreender muitas coisas na sua vida, mas como diz um autor, nós olhamos para o passado para compreender a vida, mas para viver a vida é preciso olhar para frente, é preciso celebrar o presente, porque o que é o passado? Senão apenas histórias, relatos do que aconteceu. O futuro precisa ser planejado, precisa ser vislumbrado, mas o importante é perceber, é discernir, é aceitar, é entender, é viver o que Deus quer fazer na sua vida no presente. Você que me ouve, meu irmão, meu amigo, você que está aí acompanhando essa live, quem sabe você é uma pessoa que abaixou a sua âncora num passado, seja ele num passado de glória, seja ele num passado que você tem muitos motivos para celebrar, seja ele num passado, essa âncora está ancorada num passado em que você se alegra, se regozija por tudo que aconteceu. É preciso aceitar que o passado simplesmente passou. É hora de viver o presente. Mas eu posso estar falando com muita gente aqui também, que o seu passado é um passado de dor, é um passado de lamento, é um passado que te decepcionou. Quem sabe você ficou decepcionado, triste com alguém, magoado com alguma pessoa porque ela te feriu, porque ela fez algo que não foi de encontro às suas expectativas. Quem sabe você mesmo lamenta profundamente as escolhas erradas, as palavras malditas, as precipitações que você incorreu nelas, e a sua âncora parou no passado. Esse passado fez um nó no seu caminho, você está paralisado. Diz um poeta que quem vive do passado sofre 2 vezes. É preciso entender o que Deus está falando com Josué. Moisés, meu servo, está morto. Você não pode mais viver do que passou. É óbvio que do passado nós tiramos lições preciosas. Nós muitas vezes rememoramos o passado para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É muito bom, inteligente, nós olharmos para o passado para aprender com os erros, até com as escolhas corretas, e também para perceber que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente, Ele sempre será o mesmo no futuro. Mas é só para isso que o passado serve. É preciso seguir em frente, é preciso viver o presente, é preciso aceitar essa realidade. Moisés, meu servo, está morto. Quem vive preso ao passado se entrega à apatia. Tem muita gente com a sua âncora afundada no passado. Ele está paralisado, ele não consegue viver os propósitos de Deus hoje, agora.
Quem vive preso ao passado, vive entregue à melancolia profunda, só sabe chorar, só sabe lembrar com tristeza, com saudade. Quem vive preso ao passado, vive simplesmente a nostalgia do que se foi, do que passou. Mas essa noite ouça o que o Espírito de Deus está dizendo a você através dessa palavra. Por mais glorioso ou por mais desastroso que o seu passado foi, Deus está dizendo para você: já passou, está lá atrás, é história. Ou você aprende, ou você tem motivos para celebrar, mas o que importa é que você vive hoje, e eu tenho muita coisa para realizar na sua vida. Você pode viver os propósitos de Deus. Josué, junto ao seu povo, estava olhando para Moisés morto, 30 dias lamentando a morte desse grande líder, e os seus olhos ficaram embaçados para olhar para cima e ver que o mesmo Deus de Moisés estava vivo, estava no trono, estava pronto para intervir, estava pronto para dar vitória, estava pronto para ajudá-los, estava pronto para lutar e guerrear por eles. A primeira coisa que nós devemos fazer diante das crises da vida, diante dos problemas da vida, diante dos desafios da vida, é levantar a âncora do passado. É preciso seguir em frente, é preciso marchar, avançar, é preciso lutar, é preciso levantar a cabeça. Eu não estou sendo insensível com a sua dor, eu não quero de maneira alguma desrespeitar o seu sofrimento. Talvez você esteja ainda no processo de cura, no processo de restauração de tudo aquilo que aconteceu na sua história e na sua vida. Mas olha, acalma o teu coração. É apenas uma noite escura, é apenas uma noite de choro, mas a alegria, ela já está raiando na manhã da sua vida. Deus quer te dar vitória, Deus quer te guiar, Deus quer ir à sua frente, Ele pelejará por você. Creia que o seu Deus é um Deus de agora, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Levante a âncora da sua vida, é preciso seguir em frente. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meu irmão, meu amigo que está ouvindo essa palavra, é que Deus, Ele exige de Josué, além de levantar a âncora do passado, Ele exige que Josué se posicione diante da vida, diante dos desafios. Eles estavam ali à beira do rio Jordão. Por isso Deus diz assim no versículo de número 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Olha o que Deus está dizendo a esse homem: Josué, além de levantar a âncora do passado, você precisa se posicionar. Voltemos ao versículo de número 2, onde ele diz: já que Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, se posicione. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Há um tempo de prantear, sim, mas há um tempo de se alegrar. É momento de você se levantar, Josué. É momento de você levantar os seus olhos, erguer a sua cabeça. É momento de você olhar para frente, vislumbrar o propósito de Deus, as promessas de Deus. É momento de você perceber, Josué, que você está vivo. Moisés foi um grande líder, um grande servo, mas ele foi recolhido pelo Senhor, passou. Agora é com você, Josué. Levanta-te, pois, agora, se posicione. Deus está falando com você.
Não é hora mais de prantear, não é hora mais de se entregar aos lamentos, aos murmúrios, não é hora mais de caminhar olhando pelo retrovisor, é hora de colocar os seus olhos olhando para frente, é hora de entender que você está vivo. Um dos autores mais lidos desse mundo, Og Mandino, tem uma história de superação impressionante. E certa vez lhe perguntaram como ele fazia para se ver motivado diante da vida. Ele disse: olha, a primeira coisa que eu faço pela manhã é abrir o jornal. E ao invés de começar pelas páginas da polícia, onde eu verei ali muitas tragédias, ao invés de começar pelas páginas da política, onde eu terei ali muitos motivos para me decepcionar, eu começo de maneira surpreendente pela página onde são registrados os óbitos das pessoas. E perguntaram ele por quê. Diz ele que quando olhava para aquela página e via que naquela manhã o seu nome não estava ali, ele entendia que ele estava vivo. E se ele estava vivo, haveria inúmeras possibilidades e oportunidades à sua frente. Isso ilustra para nós que diante da vida, se Deus permite ainda você estar aí com seu fôlego de vida, se Ele permite você estar aí ouvindo essa palavra, é que Ele tem muito propósito ainda para realizar na sua vida. Há muita coisa a ser feita, é preciso crer, é preciso caminhar, é preciso prosseguir, em detrimento a tudo que já aconteceu. Levante os seus olhos, a noite escura já está passando. Deus tem muita coisa para fazer durante o dia da sua vida que está raiando. Se posicione, levanta-te, pois, agora. Não deixe chegar dezembro desse ano para você fazer as resoluções e os votos para o ano que vem. Pastor, mas o cenário da vida mudou tanto. Sim. Eu fui pego de surpresa, pastor. Sim. Na vida nós somos surpreendidos o tempo todo por inúmeras adversidades, percalços, acidentes, dificuldades que se apresentam para nós. Mas o importante é saber que além de você estar vivo, há um Deus desejoso de cumprir as suas promessas em sua vida e fazer você viver toda a realidade dos seus propósitos. É possível, mas você precisa se posicionar, você precisa se levantar. Se posicione. É preciso atravessar esse Jordão. Passa esse Jordão. É preciso enfrentar os desafios. Quem disse que seria fácil? Eu não sei qual é o Jordão que está à sua frente. Talvez há muito que reconstruir, há muito a ser feito, há muito trabalho, há inúmeros desafios. Quem sabe você olha para frente e você se sente amedrontado diante de tudo, de todos, de tantos problemas. O Senhor é aquele que promete ir à sua frente. Ele diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que Ele irá à sua frente, Ele endireitará todo o caminho torto, Ele aplainará todo o monte alto, Ele encherá todo o vale, Ele aplainará todo o caminho áspero. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá que foi a boca do Senhor quem disse isso. Creia nessa palavra em nome de Jesus essa noite. Chegou a hora de se levantar, chegou a hora de passar esse Jordão, chegou a hora de liderar a sua família, aqueles que estão próximos a você. Chegou a hora de viver a realidade dos propósitos que Deus tem na sua vida e na sua história. Você não é uma obra do acaso, você não está aqui em vão. Deus não tem deixado você respirar, o seu coração bater simplesmente por bater. Deus tem lindos propósitos a cumprir na sua história, na sua vida. Creia, você voltará a sorrir. Creia, os seus olhos verão a glória de Deus, a graça de Deus manifestada. Creia nisso, o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Passe esse Jordão. Não veja o Jordão maior do que o seu Deus.
Se você jogar luz sobre o seu passado, você verá muito maior providência do que simplesmente um Jordão. Israel olhava para o passado, ele via que Deus o havia arrancado do Egito com mão forte, moveu céus e terra para que isso acontecesse. Quando olhava para o passado, Israel via Deus abrindo um mar, o que era um Jordão. Eu creio que você tem experiência na sua própria vida para saber que você serve a um Deus que desconhece o impossível. Se posicione, meu irmão. Você irá caminhar, avançar, você irá viver o que Deus tem para a sua vida. A situação da sua família pode mudar, do seu casamento, do seu ministério. Tudo pode mudar. Não há nenhum cenário que não possa ser alterado pelo Senhor. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lembre-se, ninguém é neutro nessa vida. Você está influenciando alguém. Quem sabe os seus familiares estão olhando para você, os seus amigos, os seus empregados, os seus filhos. Tem muita gente na sua vizinhança olhando para a sua vida. Você não sabe, mas você tem influenciado muitas pessoas. Eles estão olhando para você. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena, diz a palavra. Se posicione, caminhe. Quando você avançar, você verá que a sua vida está influenciando muita gente. Não é hora de abaixar a cabeça. Todo mundo está enfrentando uma pandemia mundial. Todos estão enfrentando momentos difíceis, economicamente falando, politicamente falando. Muitas pessoas desempregadas, muitas famílias enlutadas, momentos complexos, que exigem muita sabedoria de Deus, consolo de Deus, graça de Deus. E é por isso que nós dependemos dEle, é por isso que Ele está ministrando essa palavra ao seu coração hoje. Mas em meio à crise, olhe para cima, se posicione, se levante. Diz o Senhor a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se posicione essa noite. Deus dará a sua providência, Deus dará a sua proteção, Deus já está dando a sua presença. Passa esse Jordão com todo esse povo. Ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Olha, meu irmão, há promessas grandiosas da parte de Deus para a sua vida, que você jamais viverá apático, paralisado, incrédulo como você está. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós nos desesperamos. Se nós olharmos para nós mesmos e para as nossas forças, muitas vezes nós continuamos paralisados. Mas se olharmos no Senhor, nós seremos renovados. Se esperarmos no Senhor, nós subiremos e voaremos como águia, diz a palavra, acima da tempestade. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Se posicione para você viver, para você pisar, para você ocupar, para você vivenciar os propósitos e os planos que Deus tem para a sua história e para a sua existência. Ah, pastor, mas já aconteceu tanta coisa, eu já vivenciei tantas situações difíceis. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se posicione. A terceira coisa que você precisa fazer para viver a plenitude dos propósitos de Deus, você tem que crer plenamente, se esforçar plenamente para viver as promessas de Deus. E do versículo 5 até o versículo de número 9, Deus, Ele vai fazer algumas promessas.
Ele vai dizer assim, olha no versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te para crer nessa promessa. Esforça-te para discernir, para perceber a presença de Deus de maneira extraordinária, de maneira ordinária. Olha o que Deus está falando: ninguém te poderá resistir. É certo que lutas virão, opositores se apresentarão, é certo que as dificuldades estarão à sua frente. Deus não está dizendo que não haverá dificuldades, não se levantará gigantes opositores, mas a promessa é: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O que nos faz permanecer de pé, meu irmão? É o Senhor. O salmista, no Salmo de número 125, no versículo 1, ele vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os montes enfrentam as dificuldades, as tempestades, os vendavais da vida, mas apesar de todas as mudanças climáticas, todos os problemas que acontecem, eles permanecem lá, inabaláveis. E olha o versículo de número 2 do Salmo 125: assim como os montes estão na roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a nossa confiança. Se você fechar os seus olhos por uns segundos e você meditar nessa promessa, você irá discernir e perceber que o Senhor está falando com você, o Senhor está agindo por você, o Senhor está presente com você. E Ele está dizendo a Josué, no capítulo 1, no versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não temas, não temas, ó bichinho de Jacó, não temas. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador, eu sou o teu sustentador, eu sou o seu Senhor. Eu estarei contigo por onde você for, por onde você andar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Receba essa promessa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 43, o versículo de número 2. Olha que promessa preciosa: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Ele estará contigo. É isso que Ele está prometendo a Josué. Quando você se levantar pela manhã, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele te dá de estar vivo. E se você acordou, é porque Deus já está te dizendo: levanta-te, meu filho, há muita coisa para viver. Venha desfrutar plenamente dos meus propósitos, da minha comunhão, da minha glória que eu derramarei sobre a sua vida. Ele não irá nos desamparar. Porém, é preciso se esforçar, é preciso persistência, é preciso perseverança, esse esforço diligente para crer. Para quê, melhor dizendo? Diz a palavra que nós devemos nos esforçar para pelo menos 3 coisas. E eu começo do versículo 9 e vou caminhando ou regredindo até o versículo de número 6. A primeira coisa no versículo 9 é que eu preciso me esforçar, diz a palavra: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo,
não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É preciso se esforçar para crer. Se eu me esforçar para discernir, para crer, ter bom ânimo, para não temer, se eu me esforçar para crer, eu não vou me espantar, eu não vou temer, porque o Senhor prometeu estar comigo, por onde eu for, por onde quer que andares. Esforça-te para crer. Quando os dardos inflamados do inimigo, da dúvida vier sobre o seu coração, lembre-se que o Senhor te deu um escudo da fé. Creia. Esforçar para crer, em segundo lugar, versículos 7 e 8, para em todo tempo obedecer de maneira prudente, diligente, a ordem, os mandamentos, a vontade expressa na palavra do Senhor. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, em qualquer circunstância, seja no tempo da bonança, seja no tempo da privação, seja na dor ou na alegria, seja em qualquer momento, não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esforça-te para obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. É óbvio que é muito mais fácil você obedecer a Deus em circunstâncias favoráveis, mas quando chega às circunstâncias adversas, as coisas apertam, as dificuldades aumentam, mas você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar não só para crer, mas para obedecer. Em terceiro lugar, no versículo 7 ainda, ele diz: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei meu servo te ordenou, dela não te desvies. Versículo 8 agora: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Sabe por que muitas vezes a sua vida não está prosperando? Sabe por que você está vivendo apenas de lamento? Muitas vezes é porque as suas decisões, os seus pensamentos, as suas atitudes, elas não estão em coerência com a palavra de Deus. Mas que você tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito na lei do Senhor, porque assim você fará prosperar o seu caminho. Agora, em terceiro lugar, por que é que eu preciso me esforçar para crer? Versículo 6: eu preciso me esforçar e ter bom ânimo, para quê? Para viver a plenitude dos propósitos de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Oh meu irmão, desanimado você não irá viver as promessas do Senhor. Paralisado você não viverá os propósitos do Senhor. Apático como você está, incrédulo, você não verá com seus olhos a realização das promessas do Senhor. Lembre-se da experiência do povo hebreu. Por causa da incredulidade daqueles 10 espias, por causa da incredulidade deles e daqueles que preferiram acreditar nas palavras desanimadoras e incrédulas deles, todo Israel, ou todo o povo hebreu que saiu do Egito, tirando Josué e Calebe, pereceram no deserto como punição de Deus, porque eles não creram e não se esforçaram para viver as promessas de Deus. Esforça-te, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Esforça-te para viver a realização dos planos de Deus. Os propósitos de Deus independem da idade, independe das circunstâncias, independe da fase, independe dos momentos. Se você está vivo, se você está respirando,
você pode vislumbrar tudo aquilo que ainda Deus fará e está fazendo na sua vida. E em último lugar, a partir do versículo 10 nós vamos entender que além de levantar a âncora do passado, além de se posicionar, além de se esforçar para crer e perseverar nessa confiança, nós devemos viver essa atitude de conquista que Deus suscitou em nosso coração essa noite. No versículo de número 10 e 11, a Bíblia diz que após ouvir essas palavras do Senhor, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, versículo 11: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dará o Senhor vosso Deus para possuirdes. Oh, aleluia! É preciso agir agora. Você que está ouvindo essa palavra, é hora de se levantar. Por vezes, como diz um autor, nós temos a tendência de achar que os dias do passado ou os dias do futuro são melhores do que o presente, mas não se engane, meu irmão, o passado é história, o futuro são planos, são pensamentos. O que Deus te dá é o hoje, é o agora. Portanto, se levante, se posicione, creia, persevere, se esforce, e agora vamos agir, vamos apossar daquilo que Deus tem para realizar em nossa história. Aqui Josué mandou o povo se prover de comida, de suprimentos. Quem sabe você precisa se prover agora de coragem para pedir perdão. Quem sabe agora você precisa se munir de coragem e ousadia para fazer uma confissão sincera, resoluta, para deixar de vez o passado, as acusações da sua mente e viver um novo dia que o Senhor tem para a sua história. Quem sabe você agora precisa se munir de gratidão para entender e celebrar tudo que já aconteceu, sejam coisas ruins, sejam coisas boas, você aprendeu. Agora é hora de viver as promessas que Deus tem para a sua história. Além de se munir de todo esse suprimento, de toda essa provisão, Josué disse: dentro de 3 dias nós passaremos esse Jordão. O meu desejo é que hoje mesmo você já comece a viver a realidade do novo de Deus na sua história. O meu desejo é que hoje mesmo você vivencie o milagre de Deus, a providência de Deus na sua vida. O meu desejo é que, apesar dessa pandemia, você levante os seus olhos para cima e creia que há um Deus que está dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estarei com você todos os dias da sua vida, por onde quer que você andar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. É preciso levantar a âncora do passado. É preciso se posicionar para viver as promessas de Deus. É preciso crer e se esforçar para perseverar nos propósitos de Deus. É preciso agir. Se o Senhor falou com você essa noite, entregue o teu caminho ao Senhor. Se o Senhor falou com você essa noite, agradeça ao Senhor e vamos juntos viver o propósito de Deus. Você crê assim? Diga amém. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, como é bom ser consolado por sua voz. Como é bom, ó Pai, ser orientado pelo Senhor. Nós erramos, nós tropeçamos por não ouvirmos a sua voz, ó Pai. Mas nessa noite o Senhor está nos direcionando, está nos conduzindo, está nos alimentando. Pai, este homem ou essa mulher que está em casa agora, orando, Pai, entregando a Ti os seus cuidados, ele confessa, ela reconhece que precisa da sua ajuda, que precisa do seu poder, que precisa ser fortalecido ou fortalecida pelo Senhor.
Senhor Deus, que o seu consolo, a sua esperança, a sua alegria venha fortalecer esse homem ou essa mulher agora, Pai, esse jovem ou essa jovem. Ajude ele ou ela a enfrentar os seus dramas, Senhor, a atravessar esse Jordão, a levantar a âncora do passado, a vislumbrar o futuro e principalmente a viver um presente cheio da tua glória e do seu poder. Eterno Deus, limpe os olhos dessa pessoa agora, que ela possa enxergar com clareza os seus propósitos, a tua vontade. Senhor, fortaleça os seus filhos, para que eles lutem, perseverem, esforcem de maneira diligente, para crer, para obedecer a sua vontade, para viver os seus propósitos. Espírito Santo de Deus, que a tua graça esteja sendo manifestada agora nesse lar, nessa casa, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo unidade. Ó Deus eterno, eu oro através desse smartphone, ou dessa televisão, ou desse computador agora, mas que esse lar, ó Pai, esteja sendo inundado pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, que cenários sejam mudados, que realidades sejam transformadas, que caos possa ser organizado, que a tua presença, Pai, seja real no lar, na vida dos seus. Ó Deus querido, esse homem e essa mulher que está aí, Senhor, atravessando um vale escuro, que ele possa, Senhor, ouvir atentamente a voz do seu pastor essa noite. Essa alma que está faminta possa ser conduzida a passos verdejantes. Essa alma que está sedenta, que ela possa se saciar em Ti, ó Pai, a fonte de água viva. Ó Deus querido, que os Teus rios purificadores passem agora sobre esse coração, sobre essa família, Senhor, curando, restaurando, fazendo frutificar, fazendo florescer tudo aquilo que já estava morto. Ó Deus querido, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode converter. Ó Deus querido, só o Senhor pode salvar. Senhor, acolhe a lágrima dessa mulher que ora pelo seu cônjuge agora, ou desse homem que ora pelo seu cônjuge e pela sua família. Acolhe a lágrima desse jovem ou dessa jovem que está paralisado, amedrontado, ameaçado por tudo que ele vê ao seu redor. Ó Senhor Deus, nós buscamos em Ti, ó Pai, o que precisamos, o que necessitamos, e tudo o que nós queremos é o Senhor e a Sua presença. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a casa dos Seus filhos. Senhor, que o Senhor venha curar agora este ou essa que está enfermo ou enferma. Senhor Deus, essa pessoa que está agora, Senhor, diante de um difícil diagnóstico, essa pessoa que está agora diante do luto, diante das situações difíceis da vida, Pai, que ela possa olhar com esperança, que ela possa ter o seu coração pacificado, que essa pessoa agora possa ter a sua alma cheia do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu filho que estiver desanimado agora, que ele possa receber, ó Pai, o Teu Espírito Santo, que fortalece, que levanta, que anima, que enche de gozo a sua alma, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos, nós Te suplicamos e Te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez servir ao Senhor através desse culto, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.